Quer melhorar alguma área da sua vida? Quer desenvolver um novo hábito ou uma nova habilidade? Necessariamente você vai encarar aí 4 fases. E hoje eu quero falar sobre essas 4 fases para que todo esse seu processo de melhoria e de mudança possa ser encarado por você de uma forma muito mais natural e muito mais leve. Bom, a primeira etapa no desenvolvimento de uma nova habilidade ou uma nova competência é a fase inicial que a gente chama de incompetência inconsciente. Essa é a fase em que a gente se encontra totalmente sem noção do que a gente precisa mudar e totalmente sem noção de quanto custa, do quanto empenho precisa ou é necessário para a gente melhorar aquilo que a gente deseja melhorar. Eu vou dar um exemplo aqui claro, que é o aprender a dirigir, porque eu acho que esse é um exemplo muito emblemático. Quando a gente assiste as outras pessoas, a gente é novinho e a gente assiste as outras pessoas dirigindo, tudo parece ser muito simples, muito fácil. A gente vê os nossos pais dirigindo, os nossos avós dirigindo, os adultos dirigindo e a gente pensa, nossa, eu faria isso com pés nas costas, né? Só que até fazer 18 anos e a gente realmente entrar no carro botando a mão no volante para ser o motorista, a gente não tem noção do quão difícil, o quão desafiador é no início. Então, a primeira fase é a fase da incompetência inconsciente. Eu nem sabia que eu não tinha a habilidade desenvolvida. Daí a gente vai para a segunda etapa, a segunda fase. A segunda fase é a fase da incompetência consciente. É quando você se dá conta de que você não sabe o suficiente. É quando você se dá conta de que você precisa melhorar, de que você tem uma longa jornada pela frente e essa é a fase mais desconfortável. Porque é nessa fase que você se dá conta do que precisa ser feito. Embora você ainda não domine a habilidade, você já tem uma noção do quanto vai te demandar de tempo, de energia, de recursos. Então é nessa fase que muitas pessoas simplesmente desistem, porque elas olham para frente e elas percebem uma jornada que ao invés de ser de desafio, de melhoria, de superação, é só de dificuldade e de sabotagem. Bom, essa é a fase em que a gente senta no banco do motorista, a gente tem um instrutor do lado, o nosso próprio pai ou mãe, e ele começa a dar as primeiras orientações. E aí a gente tem que olhar para o retrovisor, a gente tem que cuidar do carro que está na frente, a gente tem que passar a marcha, a gente tem que cuidar do volante para não desalinhar, não é mesmo? É tanto comando que parece que a nossa cabeça vai fundir. A gente tem todo o nosso foco naquilo ali e a gente simplesmente não sente que está fazendo o mínimo. Embora haja progresso, ele ainda não é nítido. Bom, com o passar do tempo e com a prática, a gente vai desenvolvendo uma certa habilidade. E é nesse ponto que a gente tem a transição para a terceira fase, a terceira etapa. A terceira etapa é da consciência competente. Consciência competente ou competência consciente. Eu sei que eu sei, mas eu ainda preciso me monitorar. Eu sei que eu sei, mas eu não posso simplesmente relaxar. É algo que ainda exige a minha atenção. E isso é o que acontece nos primeiros meses de direção. A gente tem todo o nosso foco, a gente é capaz de pegar o carro e dirigir do ponto A ao ponto B, mas a gente não tem a naturalidade de uma pessoa que já dirige há tanto tempo, a ponto de poder prestar atenção na conversa do lado, mudar a estação do rádio. Toda a nossa atenção está focada em fazer o carro permanecer na rua e a gente prestar atenção em tudo que envolve aquela atividade. Então, toda a nossa energia é absorvida pela atividade. Até que a gente chega na quarta etapa. E a quarta etapa é a etapa da competência inconsciente. Ou seja, eu já sei de forma tão natural que eu não preciso nem pensar a respeito. É nessa fase que a gente tem os nossos hábitos incorporados e repetidos e enraizados sem precisar fazer esforço. É isso que acontece quando, depois de alguns meses de direção, você já com tanta prática consegue, além de manusear o carro, de conduzir o carro,
Passar um batom, né, meninas? A gente gosta de passar um batom enquanto tá dirigindo, a gente muda a estação do rádio, a gente dá pitaco na conversa alheia, a gente dá bronca no filho que tá no banco de trás e a gente ainda olha tudo que tá em volta, se a loja tal tá aberta, olha essa paisagem eu nunca vi. Por quê? A energia que antes me demandava a direção, agora eu posso colocar em outras coisas. Quando a gente chega nesse nível de competência inconsciente, todos os nossos hábitos já estão literalmente no automático. Ou seja, é nesse momento que eu posso pensar em desenvolver um novo hábito. E assim a gente tem uma melhoria cíclica e contínua. Essa é a natureza da vida. Primeiro, a gente nem sabe que não sabe. É o nível de incompetência inconsciente. Essa é a fase da santa ignorância. É a hora que a gente fala, a ignorância é uma bênção. Daí a gente tem a segunda fase, que é a fase do desconforto. É a fase que você se dá conta de que você não sabe e você precisa se desenvolver. E aí você olha pra frente, você vê uma longa jornada e muitas vezes, se você não tem motivos suficientes para seguir em frente, é nesse momento que você desiste. É nessa hora aqui que você para e pensa, isso vale a pena ou não vale? Quais serão os meus ganhos? Porque nessa fase aqui, é importante você lembrar que aquilo que os olhos que enxergam, jamais deixam de ver. Uma vez que você perceba que existe uma estrada de melhoria, que existe um hábito ou uma nova competência que vai agregar valor à sua vida, é a hora em que você não volta atrás. Você só avança. Essa é a decisão mais certa, né? Avançar sempre. Daí a gente chega na terceira fase. A terceira fase de qualquer desenvolvimento de habilidades é a fase da competência consciente. Ou seja, eu já sei fazer, eu já domino a técnica, mas isso exige o meu empenho, isso exige o meu foco. Até que eu treino tanto que eu chego na quarta fase, que é a competência inconsciente. Isso já sai naturalmente, já é o meu modo de ser e eu não preciso fazer força nenhuma para que esse hábito agora seja uma nova regra inconsciente para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço e para as decisões que eu tomo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber de você. Qual é o hábito que você deseja desenvolver? Entendendo essas 4 fases e agora estando preparado para encarar essas 4 fases com naturalidade. Escreve aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber e eu vou responder um a um. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você aqui, ó, dá um joinha, curte aqui, que isso vai ser importante, um feedback importante para eu saber que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que faz a diferença para você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, é hora de fazer isso também. Clica aqui ó, no botão inscrever-se, que eu tô esperando você para caminhar comigo nessa jornada, sempre fazendo a vida dar cada dia mais certo. Um beijo enorme e até breve.